Olá, professor! Hoje a gente vai falar sobre simulação e prova. Eu e Iago, a gente vai falar um pouco sobre a simulação. De acordo com Gonçalves, a simulação vai ser uma declaração falsa e enganosa da vontade, com o objetivo de aparentar um negócio diverso do efetivamente desejado. Então, os contratantes ali, eles vão criar um negócio que vai contra a verdadeira vontade deles. Então, aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Ele vai ser um produto de um conluio entre os contratantes. Então, os contratantes, eles vão planejar essa simulação. Essa simulação vai ser planejada. As duas partes vão entrar em acordo que eles estão fazendo um negócio simulado. É uma desconformidade consciente da declaração, igual eu falei antes. Então, os contratantes, eles vão estar conscientes daquilo que eles estão realizando. Então, vai ser um vício consciente. Ele é um vício social. Ele não vai ser um vício de consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação. Ele vai ser, igual o Gonçalves fala aqui, é uma desconformidade consciente da declaração, realizada de comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar terceiros ou fraudar a lei. Então aqui já mostra o porquê vai ser um vício social. Porque são as partes do contrato enganando um terceiro, fraudando uma lei. Não é uma parte ali do contrato querendo enganar a outra parte. São os dois contratantes querendo enganar um terceiro. A causa simulante, elas têm as mais diversas procedências e finalidades. Ela pode, numa hora, visar burlar a lei, pode, outra hora, fraudar o fisco, outra hora, prejudicar a credores. A simulação, por essa grande gama de situações que pode abranger, levou o legislador a deslocar a simulação para a parte de invalidade do negócio jurídico no Código Civil de 2002, que causa, assim, a nulidade. Na doutrina do Gonçalves, tem uma passagem interessante, que ele cita o Washington de Barros Monteiro, que ele fala assim: urda-se a simulação com mais frequência do que se pensa. Com ela tropeçamos a todo instante sob as roupagens mais diferentes. Gonçalves ele também fala assim: nos repertórios de jurisprudência, numerosas as alusões a dívidas forjadas e a atos simulados sobre os quais juízes e tribunais são chamados a se pronunciar. Isso mostra que a simulação ela é muito comum, então ela consegue abranger muitas áreas. Por isso que os legisladores decidiram deslocar ela para essa parte da nulidade. Antes ela estava junto com os outros vícios de consentimento e o vício social, que é a fraude contra credores, ele estava ali junto, mas por causa dessa grande gama de situações que ela pode estar inserida, o legislador decidiu deslocar ela. A simulação, ela vai ter 4 características. Ela vai ser, em regra, um negócio jurídico bilateral, sendo os contratos o seu campo natural. Mas sim pode ocorrer, mesmo que seja rara essa hipótese, nos negócios unilaterais, porque que nem eu falei, são as duas partes querendo enganar um terceiro. São as partes do contrato querendo enganar um terceiro. Então, por isso que é raro acontecer essa parte do negócio jurídico unilateral. Claro que pode acontecer, desde que se verifique ajuste simulatório entre o declarante e a pessoa que suporta os efeitos do negócio. O Gonçalves, ele fala assim, que de modo geral, pode ser objeto de simulação todos os negócios jurídicos bilaterais e unilaterais em que exista declaração receptícia de vontade, isto é, a que se dirige a determinadas pessoas, produzindo efeitos a partir de sua ciência. A segunda característica é que é sempre acordada com outra parte ou com as pessoas a quem ela se destina. Igual eu falei antes lá no começo. É uma simulação consciente, é um vício consciente entre as partes que estão dentro do contrato. Na simulação, a vítima ali, a pessoa que vai sair prejudicada, ela é um estranho, que é muito diferente numa questão do dolo,
que é uma parte tentando enganar a outra parte. Ali, essa parte que tenha esse objetivo de enganar a outra, conhece a outra parte. Já na simulação, a vítima ali, ele pode ser um credor qualquer ou uma lei, que nem eu falei antes, que eles podem sim desejar fraudar uma lei. Tem, tem situações assim da pessoa ela doar doar para outra, mas ela na verdade queria realmente era vender aquela parte ali. O Gonçalves, ele usa até um exemplo aqui, que é a emissão de títulos de crédito em favor de amigos e posterior dação em pagamentos de bem. Então, esse é um tipo de simulação ali. Então, por isso que ali a vítima ela é uma estranha. Vai ser uma declaração deliberadamente desconforme com a intenção. Então, as partes dos contratantes, eles vão maliciosamente, de uma forma maliciosa, eles vão esconder a verdadeira intenção deles, a verdadeira vontade deles. E é realizada com o intuito de enganar terceiros ou fraudar a lei. Eu acho muito interessante uma parte da doutrina do Gonçalves, que ele fala que a simulação difere da reserva mental, que no direito a gente tem essa coisa da reserva mental, né? Mas a vontade, ela difere muito por causa que a vontade, ela é expressa. A outra parte sabe o que a outra parte realmente deseja. Então, por isso que não tem essa reserva mental ali. O Gonçalves ele fala, difere ainda a simulação da reserva mental pelo fato de nesta não existir um acordo entre as partes para enganar terceiros, apenas uma declaração não conforme a sua vontade, para o fim de enganar o declaratório. E é isso a minha parte. Agora você vai ficar um pouco com o que o Iago vai falar. Bem, eu vou falar sobre a simulação, as espécies de simulações, hipóteses legais e seus efeitos. Começando pela simulação absoluta. Na simulação absoluta, as partes, na realidade, não querem realizar um negócio. Nenhum negócio, no caso. Eles apenas fingem para criar uma aparência, uma ilusão externa, sem que na verdade desejem um ato. Então, ele não tem a intenção de produzir os efeitos, ou seja, é um ato completamente fictício. Mas, mesmo sendo um negócio fictício, existe uma declaração de vontade. Porém, não deseja-se o efeito real daquele negócio. Em geral, ele destina-se a prejudicar terceiros, subtraindo bens do devedor à execução ou partilha. Um exemplo: venda fictícia de um imóvel para aparentar insolvência e frustrar os credores. O objetivo, a intenção do agente não era vender o imóvel, mas sim se livrar da cobrança dos credores, para eles falar, não tenho nada. Então, ele declara a vontade, mas não na intenção verdadeira. Ou seja, ele não queria realmente vender o imóvel, mas sim só dar um golpe nos credores. Agora sobre a simulação relativa. As partes pretendem realizar determinado negócio prejudicial a terceiro ou em fraude à lei. Para escondê-lo ou dar-lhe aparência diversa, realizam um outro negócio. Então, no caso da relativa, elas vão disfarçar um negócio, uma parte verdadeira do negócio, com um outro ato. Ou seja, simulam um contrato diferente daquele que realmente querem. Por exemplo, simular uma doação quando na verdade se trata de compra e venda. Também um exemplo, quando um homem casado, para contornar a proibição legal de fazer uma doação à concubina, simula a venda a um terceiro, que transferirá o bem àquela, ou quando para pagar o imposto menor e bular o físico, ou seja, ele vai vender para um terceiro que vai dar para a concubina. Na simulação relativa, possui uma peculiaridade, segundo Caio Mário.
que é de encobrir o contrato real com outro contrato aparente, sendo necessário investigar o que foi dissimulado. E existe, por último, mais uma terceira modalidade, que eu também posso mencionar, que é a de persona ou por interposição de uma pessoa, quando o negócio é real, mas parte é aparente e dominada testa, ferro, homem de palha ou presta-nome. Ou seja, nesse tipo de simulação, trata de uma ocultação de identidade real de uma das partes envolvidas no negócio jurídico, gerando uma nulidade e a preservação do negócio real. Então nós já vamos falar, eu já vou falar sobre quando que ele vai poder ser aproveitado, mas nesse tipo de simulação existe um terceiro que não quer revelar a sua identidade. Ou seja, seria tipo um laranja, por exemplo, que vai realizará o negócio no lugar da outra pessoa. Sobre as hipóteses, né, do, do negócio da simulação. Está lá no artigo 167 do Código Civil, que fala: é nulo o negócio jurídico simulado, mas substituirá o que se simulou, se válido na sua forma, se for válido na substância e na sua forma. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentemente conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas, daqueles às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, os instrumentos particulares forem antedatados ou postados, pós-postados, pós-dados, pós-datados. Então, como eu já disse, né, anteriormente, o Código Civil de 2002 ele alterou a disciplina da simulação, colocando onde trata-se da invalidade do negócio jurídico. Atualmente, a simulação acarreta em nulidade no negócio jurídico, mas se a simulação for relativa, o negócio dissimulado poderá substituir-se, se for válido, na substância e na forma, como foi citado no parágrafo 1º do artigo 167 do Código Civil. Então, os efeitos da simulação são a nulidade do negócio jurídico. O Código Civil fala ali, né, quando for a única hipótese de ocorrer uma preservação desse negócio jurídico simulado é quando ele for na simulação relativa. Então vai se salvar o dissimulado. O que é o dissimulado? O dissimulado é uma vontade real que é escondida sobre a forma de um outro ato. Então, a parte real, que é dissimulada, vai poder continuar existindo, mas sim, segundo aquela condição do artigo, se for válida na sua substância e na sua forma. Então, a nulidade na simulação ela vai ter efeito ex tunc. A nulidade ela vai retroagir a data da celebração do ato. Então, tudo que foi praticado, tudo que aconteceu desde a celebração do ato, né, vai ser anulado. Atualmente, deixa eu ver, um exemplo. Caso uma doação dissimulada esconda uma compra e venda, o negócio real será preservado se tiver conforme os requisitos legais. Efeitos em relação a terceiros. Proteção de terceiros de boa-fé como credores que desconheciam a simulação. Então, na doutrina do Tertúlio, ele fala sobre... Ele ressalta que a nulidade na simulação ela deve ser aplicada com cautela, observando os impactos sobre os terceiros e o princípio da segurança jurídica. Então, tem que sempre analisar a situação que está inserida, né? E como pode ser
como pode ser proposta essa ação de nulidade. Distinções que eu posso trazer. Simulação e dissimulação, como eu já falei. A parte dissimulada é a vontade real. E a simulação é o ato totalmente fictício, com a intenção de enganar. Simulação e a diferença entre simulação e fraude contra credores. Embora relacionadas, né, a fraude contra credores é um ato simulado com finalidade específica. Então, essa simulação na fraude contra credores, ela está destinada especificamente à, à insolvência, ou dar esse, tentar enganar os credores. Eu acho que é isso.